Certo. Boa aula! Obrigado, bom dia. Vamos nós, tá? Gente, bom dia para todos, tá? Hoje iremos trabalhar com a proposta de um olho redondo, mais clássico, e vamos trabalhar também com o olho mais alongado, tá? Com um delineado infinito e teremos aí também uma aplicação de cílios, tá? E aí eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção alguns detalhes em relação também a cílios, tá? A delineado a gente já teve uma base na aula passada, que aí podemos criar em função de uma diagonal e traçar uma linha, projetando aí um desenho e facilitando um pouco a utilização. Desta forma, a gente vai conseguir realizar um processo também fácil. Qualquer dúvida, vocês já coloquem aí também. Vocês podem até abrir um pouquinho o áudio e falar, porque aí a gente vai se comunicando e acertando alguns pontos, tá? E, inicialmente, irei trabalhar com uma sombra, com a paletinha de sombra, de sombra, essa aqui, tá? Eu gosto muito dela. Vocês perceberem, já tem um buraquinho aqui, né? Que eu gosto muito desse vermelhinho terroso. E vamos nós, tá certo? Preparação de pele, já fiz uma pele assim bem básica, né? Só para a gente não ficar feio também na foto. Ó, sempre que forem trabalhar, tá, gente? Com a região de olho, prestem atenção a alguns pontos, tá bom? São que pontos, né? Existem algumas necessidades de você, profissional, avaliar o olho da sua cliente. Ah, Anderson, essa avaliação é só para identificar se o olho é caído, se o olho é um pouquinho mais gordinho, se na verdade a pálpebra ela tem um espaço grande. Isso é um conjunto, só um instante. Isso é um conjunto de fatores que vai algum estilo ou tipo de delineado, a gente tem que entender que nem todo olho funciona. Tem olho que, na verdade, é muito grande, mas, em compensação, a pálpebra, que é essa aqui, a móvel, ela é caidinha. E aí vai dar uma área de transferência, ela vai ter uma dobrinha, então não fica legal. Se vocês perceberem também, algumas pessoas, né, principalmente o pessoal blogueiro, essas, né, que está em relação a isso, tá travando um pouco, melhorou. O áudio, como é que tá? Tá bom o áudio? Pronto. Aí, o que é que eu entendo nessa proposta? Se vocês perceberem, eles tiram muita foto, gravam muito vídeo com o olho meio que fechado. Por quê? Às vezes, os detalhes são muitos, e aí, quando a beleza é projetada, você não tem como ver ele aberto. E aí, a pessoa, de certa forma, não é criticando, tá? Ela não vai ficar com o olho fechado sempre, mas ela precisa ter um olho grande para poder que quem esteja automaticamente vendo perceber alguns detalhes quando ela piscar, quando ela fechar o olho, algo do tipo, dentro do evento. Então, às vezes, o grande diferencial de ter um olho muito bonito, muito elaborado, sempre é a técnica aplicada nele e a dimensão que ele possui. Então, sempre tenham essa referência aí, tá? Inicialmente, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar a região de corretivo nesta parte total, tanto da pálpebra fixa quanto da móvel. Para quê? Eu quero deixar uma textura e um processo bem mais limpo e a minha pigmentação vai, na verdade, também ter esse processo, tá? É interessante utilizar um corretivo, no máximo 2 tons bem mais claros. Vocês estão vendo que eu estou utilizando bem claro, porque eu vou utilizar algumas sombras mais claras, tá? Porque se você utilizar um corretivo do tom da sua pele, não é que esteja errado. Você não vai dar ênfase aos tons de sombra se forem mais claros, ok? E aí, consequentemente, dependendo da sombra, do tom que você vai usar, pode ser que ela não fique tão evidente. Aí é interessante usar o quê? O fix. O que seria um fix? Um primer para
sombra, que aí a pigmentação ela vai ficar um pouquinho mais intensa. Por exemplo, eu tenho esse aqui. Se vocês perceberem, no centro aqui tem uma bolinha. Esse também é uma pastinha que ela é a fixação para a tua sombra, tá? Que dá maior durabilidade. Você vai conseguir trabalhar também com uma evidência desse tom aplicado. E aí vai trabalhando de cada proposta, tá? Eu utilizo bastante assim um corretivo porque eu já meio que agilizo o meu tempo. O fix você tem que dar umas batidinhas e você tem que esperar ele também dar uma secadinha para poder agilizar aí esse processo de pigmentação. Ó, tá vendo que eu fiz essa linha de um lado e do outro? Isso é para saber se minha sobrancelha, a base inferior, ela está correta. Ela estando correta, pronto, facilita muito para mim não ficar com o olhar desta forma, tá? Por mais que eu faça, né? E aí, esponjinhas e vamos tirando esses excessos. Gente, o tirar o excesso não é arrastando, é só batidinhas suaves. Por quê? Eu quero deixar essa região bem lisinha para poder facilitar também a minha aplicação de sombra. Quem tem bordas um pouquinho das pálpebras um pouquinho gordinha, tem que tomar um cuidado na hora da aplicação da sombra. Por que tem que tomar esse cuidado? Quando você não toma este cuidado, o que é que vai acontecer automaticamente? Se tiver essas linhazinhas de expressões, a tua pálpebra, tá? Ela vai marcar. E aí, para tirar essa marcação, vai ser mais difícil. Tá bom? Tudo tranquilo, gente? Até agora? Sim, não, amém. Vamos acordar, né, meu povo? Né, Evelyn? Ó, vou utilizar aqui esse pincelzinho fofinho, tá? Fofinho. E aí eu vou pegar o tomzinho que eu gosto. Vou começar esse processo com esse laranjinha, depois eu venho para cá, tá? Eu vou criar uma transição. Peguei, ó, no meio do pincel, nada de arrastar no meio, ó. Tira o excesso e aí você vai, ó, abrindo, se for necessário, para esticar bastante essa pele, se não for, não tem problema, tá? Por isso que algumas pessoas utilizam aquela espumazinha, tá? De pó para poder dar uma amplitude, ó. Se vocês perceberem, eu tenho essa dobrinha. Aí, quando eu levanto, ela meio que some. E aí eu vou olhar para baixo e vou levantar um pouquinho o olho, tá? Vou marcar justamente o meu côncavo. Anderson, eu não sei o que é esse negócio de côncavo que vocês tanto falam. Gente, essa partezinha aqui, ó. Vocês perceberem, todo mundo tem uma base de ossinho, ó. Aqui o meu pincel entra, aqui ele não entra. Tá vendo? Aqui é só carne, hein? E o osso ele já encontra. Aqui não, ó. Ele vai embora. Certo? E aí, com esse processo aqui é meu côncavo, tá bom? E vamos trabalhando devagarinho, ó. Só estou depositando, não estou fazendo nenhum tipo de esfumado, tá? Ó. Do outro lado, da mesma forma. Como eu marquei aqui sem querer com o pincel, tiro essas linhas de expressões e aí eu vou fazer o mesmo traçado do outro lado também. Devagar, nada de pressa, tá? O processo de pigmentação, quando o meu corretivo está molhado, ele na verdade precisa sim de um acúmulo, ele precisa de uma concentração, mas ele não precisa ser jogado de qualquer forma. Se você fizer qualquer tipo de movimento, a pigmentação ela vai consequentemente pegar ou fixar em áreas que você geralmente não queria. E aí por isso que estamos, ó, trazendo essa concentração na marcação somente de côncavo, tá bom? Olha como ficou um pouquinho mais laranjinha, né? E aí você vai, ó, depois que fixou nessa região, você pode fazer esse movimento. Se você quiser, tá? No caso, não marcou, não tem nada demais, então, ó, não tem uma marcação, então eu não consigo ter problema em relação a isso, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer agora? Dar a profundidade. Esse pincelzinho específico, tá? Ó, ele é retrátil. Eita, pronto. Ele diminuiu. Tava aqui, ó. Uhum. Grande.
E aí você puxa, ele fica menor. Certo? Aí o que é que você vai fazer com esse processo? Anderson, aí eu vou dar o quê? Profundidade, como você falou. Com que cores? Mais escuras, tá bom? Aí eu vou pegar aqui esse vermelhinho também. Vou fazer o quê? Lembra que eu marquei o côncavo, que é bem aqui, nesta região? Vou marcar agora nessa pálpebra móvel, ó. E aí eu vou trabalhar no cantinho externo, aqui, ó. No cantinho externo, ó. Cantinho externo. Com batidinhas também, não preciso trazer muito produto, tá? Ó, só na minha região de pálpebra móvel. Ó, ó como já deu um esfumado legal. E aí eu venho trazendo também um pouquinho, se eu quiser, para o centro do olho, tá? Não tem problema. Se quiser concentrar só no canto, é tranquilo também. Vou pegar um pouquinho do outro lado. E vou fazer o mesmo processo. Alguma dúvida, gente, até agora? Ou tá tranquilo? Falem, acordem. Ó, certo? Meu pincel, ele não vai e volta, tirando o diâmetro, ó. Já voltei para a posição original, ó. Limpei, tirei todo o excesso. E aí eu vou fazer só o quê? Criar essa transição. Agora sim eu posso fazer um movimento de vai e vem, certo? Lembrem-se sempre, se você tem uma cor clara e vai aplicar uma cor de profundidade, tem que criar harmonia. Um exemplo, Anderson, eu estou trabalhando com preto e aí eu quero um esfumado em cima rosado. Você tem que criar uma transição, você tem que ir para o marrom, você tem que ir para uma cor mais terrosa, mais avermelhada, e aí lá em cima você tem que trabalhar com o seu rosa. Lembre-se sempre, quanto mais cores vocês tiverem de trabalhar no esfumado, vai ficar lindo. O problema é o tamanho do olho, se realmente você tem como criar esse esfumado. E outra dica. Anderson, estou utilizando 10 cores no meu olho para fazer esse esfumado perfeito. Eu preciso ver essas 10 cores. Não adianta você aplicar uma cor clara e jogar uma cor escura em cima e simplesmente apagar a primeira cor. Por quê? Você só está perdendo tempo. Então, é interessante que vocês tenham essa noção para calcular esse tempo e não ficar literalmente perdendo, né, tempo, porque a cliente às vezes assim está com pressa e você também tem outros atendimentos, tá? Então, vamos focar um pouquinho nisso aí, ter um pouquinho de consciência em relação a isso, tá? Depois aí, gente, eu já tenho, se eu quiser, posso colocar outro tom? Posso, vou colocar um tom aqui do preto ou até do marrom mais escuro. Posso colocar o preto? Posso, sem problema algum. Pretinho básico, né? E aí você vem com o pincel. Você pode vir com esse pincel que ele gradua, ó, em 3, ou você pode vir com o menorzinho, que é esse aqui, ó. Pronto, ficou melhor. Um menorzinho, que é esse aqui. Ele funciona muito também, tá? E aí você vai lá, ó, com esse mesmo pincel que eu estava antes, e eu venho concentrando mais aqui no cantinho externo, bem próximo da raiz do cílio, tá bom? E aí vamos nós, ó. Vamos trabalhando aqui, só depositando, ó. E aí depois a gente vai criar o esfumado. Vamos depositar do outro lado. Por que que eu já não esfumo? Porque esse pincel é de precisão, ele está fazendo apenas o depósito de produto e para esfumar eu preciso de um pincel mais fofinho. Por isso que eu não estou esfumando agora, tá? E aí vamos nós, ó. Trabalhando um pouquinho aqui, sem maior dificuldade. Pronto. Do que eu trabalhei, ou você pode continuar com o mesmo pincel, né? Esse, no caso, ó, tira o excesso, ou você pode pegar um pincel mais fofinho assim. E aí você cria essa transição, tá? Vamos nós. Aí vamos lá, ó. Só varrendo para lá e para cá.
de vai e vem, ou você quiser, pode fazer movimento de bolinha, tá? Ó, bolinha, movimento circular. Se eu estou girando para dentro, eu não vou ficar girando para dentro e depois para fora. Por quê? O pigmento você está tentando arrastar para um lado e depois você quer voltar ele para o outro. Isso vai dar uma certa dificuldade para você criar esse esfumado e para onde você quer levar o pigmento. Eu quero trazer ele para dentro do meu olho, eu não quero trazer para fora. Então, eu faço neste movimento, tá? Se quiser trazer para fora, não tem problema. O interessante é você utilizar o mesmo movimento que iniciou. Você fez para dentro e depois, não, agora eu quero mudar de ideia, quero alongar. É o que a gente vai fazer depois, mas a gente vai trabalhar essa região de olho para canto de sobrancelha, tá? Ó, trabalhando, se dedicando aqui. Não precisa ter medo do preto. Preto é uma questão só de você controlar, tá? Tudo que a gente tem essa possibilidade de controlar facilita muito a vida da gente também, tá? E aí você vai só alinhando. Dá uma olhada se os dois olhos estão iguais. E aí você vai corrigindo ou pegando um pouquinho mais de produto, se for o caso. Ó, certo? Posso pegar um pouquinho? Posso, vou lá. Pigmento, este olho. Deposito. Depois vou esfumando. Tá? Na base inferior do olho, tá? O que é interessante fazer? Utilizar os mesmos tons, criando também esse degradê. Sabe essa finalização que a gente fez aqui com preto? Ela vai ter que encaixar aqui. Ela tem que fazer um C. Aí eu consigo perceber também que o meu pincel é um fator determinante para que isso aconteça. Tenho esse pincel de precisão, tá? Ó. E tenho esse outro aqui também que eu mostrei anterior, para trabalhar essas regiões. Anderson, não tenho esse pincel e nem tenho outro. E aí o que é que eu faço? Utiliza o cotonete, tá? Que ele vai ter a mesma proposta. Eles são pincéis durinhos, eles não são pincéis molinhos, ó, são duros. Estou botando uma pressão. Esse aqui é um pouco mais fofinho, mas ele é duro também. Ele não é tão macio, não é duro. E aí você consegue trazer esse processo. Iniciamos com a primeira cor, quem lembra? O laranja. E aí a gente já vai trabalhando, ó, laranja. Outra dica legal. Vocês estão vendo que eu tenho uma bolsinha aqui, não tem, ó? Deixa eu pegar um pincel. Ó, aqui, não tenho? É interessante que teu esfumado, ela venha trazer essa região como finalização do esfumado, porque vai esconder essa expressão, essa linha que você tem. E aí vai facilitar até mesmo para o cliente ter uma visualização mais bonita da maquiagem, tá? Se você fez um olho grande, por exemplo, você tem que fazer uma boca também bem grande, você tem que ter uns cílios grandes, tudo é nessa proposta. Se não for mais contido, não tem problema, tá? E aí você vem, ó, trabalho nessa região com laranja, cantinho externo. Pede para ela olhar se você tiver dificuldade para cima e você vem trabalhando assim, tá? E vamos nós do outro lado. Dúvidas até aqui, gente? Sim ou não? Primeiro tom. A gente vai trabalhar agora com o segundo tom, que é um pouquinho mais terroso do vermelho, com o mesmo pincel. Vou, ó, trabalhar um pouquinho nessa região, tiro o excesso de produto e aí você vem no mesmo processo de vai e vem. Sempre, ó, cantinho do olho, criando as transições. Sempre. Não quero transição com corte aqui na lateral, tá?
Ah, Anderson, vai ter o delineado, eu preciso dessa transição. Por quê? Se eu fizer o delineado e não esfumar e não tiver esse desenho, vai ficar um delineado cortando a parte superior da inferior, e não é legal. Desse jeito. Agora eu venho trabalhando com um pouquinho do preto, mais no cantinho externo para criar essa conexão, tá? Pouquinho, gente, pouquinho. Anderson, não sei utilizar o preto. Vai pegando em pequenas quantidades, depositando. Vai vendo o efeito. E aí, se for necessário, você pega mais, tá? Se você quiser, pode até dar uma fechadinha aqui, ó, nesse encontro. Pedir para ela fechar, porque aí na sombra não entra para dentro do olho. E aí ela não tem aquele problema, né? E aí sempre, ó, trabalha dentro para fazer a camuflagem, né? Camuflagem, né? O esfumado legal. A questão da... Não vi aí a pergunta. Deixa eu só voltar aqui, gente, só um instante. A pergunta era o quê? Não vi direitinho. Era sobre... Vamos lá. E para quem tem olheira escura, você na verdade vai camuflar primeiramente essa olheira e pode utilizar preto debaixo dos olhos sem problema algum. O problema que às vezes as pessoas acham que o preto é o grande vilão, é a concentração que você impõe do produto. Se você colocar muito produto escuro, automaticamente vai ficar essa parte toda preta, toda borrada. Mas se ela tiver olheira e já escura, né, azulada ou arroxeada, dependendo do tom, você camufla primeiro a mancha e aí depois você cria essa textura de base e aí você vai projetar esse mesmo olho, independente das cores. O processo de camuflagem é que você, na verdade, precisa acertar aí nessa transição de cores que você vai ter, tá? E aí você, ó, vem do outro lado. A camuflagem, gente, é um processo que nós precisamos trabalhar de forma também segura. Próxima aula teremos isso aí também, tá? Porque a gente vai ver depois trabalho com noivas. E aí a gente precisa ter esses detalhes já bem afiadinhos. Ó, como ficou legal. Eu já tenho uma profundidade, eu tenho uma conexão de um lado e do outro. Aqui é o meu olho com o fumado redondo, tá? Anderson, temos aí alguma proposta de colocar, por exemplo, se eu quiser delinear em relação a essa proposta, tem alguma dificuldade? Tanto o delineado clássico quanto normal, né, que a gente chama de normal, pode fazer qualquer tipo de delineado. O importante é você trabalhar com a proposta de acordo com o evento, né, com a maquiagem que a cliente também assim deseja, certo? Dúvidas até agora? Vou só dar uma camufladinha rapidinho aqui na minha sobrancelha, tá? Sim ou não? Hein, gente? Nenhuma dúvida? Posso avançar? Dá aqui para a gente fazer o alongamento. É no 3, é rapidinho, viu? Eu estou fazendo essa camuflagem com sombra, tá, gente? Não estou usando a pastinha ou até mesmo o corretivo, não, tá bom? Um pouquinho de sombra para tirar aqui alguns excessos ou até cobrir, camuflar aqui minhas falhazinhas que eu tenho, tá? Depois que eu fiz aqui, lembra que eu tenho esse ponto alto aqui, ele já é iluminado, eu não apliquei nada nele. Nada, 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 nada. Você vai pegar alguma sombra bem cintilante não, desculpa, bem clara. Tem esse begezinho aqui, ó. Essa região que eu ainda não apliquei nada, ela está o quê? Úmida, então ela precisa também ser selada. Pega um pincelzinho, não vou pegar nenhum dos dois pincéis porque já tem pigmento escuro. Vou pegar só um pincelzinho de precisão, ó. Pega um pouquinho desse tom bege. Se quiser algumas
cintilância, pode pegar, mas muito pouco, não. Esse canto aqui vai já chamar, né, a atenção de todo mundo, e nem sempre é isso que a modelo, até a cliente quer, ó. Estou selando essa região. Ó, do outro lado. E aí eu vou pegar o pincel que eu estava esfumando, essa parte mais laranja, para tirar todos os excessos que eu tenho. Por mais que ele tenha algum pouquinho, por exemplo, de preto, ó, aí você pode pegar um pincel novinho lá, limpo, ou simplesmente trabalhar com ele sem nenhum tipo de produto, ó, só para tirar o excesso. Não é esfumando muita coisa, é só para tirar o excesso e criar essa transição. Olha como ficou legal. Aí eu já tenho uma iluminação com um contraste até legal em função deste olho, tá bom? Vamos nós. Daqui, gente, é para fazer o meu alongado. Tá vendo que esse redondinho, ele caiu, ele ficou bem aqui no canto contido. Eu vou trazer ele agora para as extremidades da minha sobrancelha, tá? Vou pegar o pincelzinho mais fofinho, né? E vou trabalhar com o primeiro tom, o mais alaranjado, certo? Para fazer com que ele tenha esse alongado. Vou trabalhar com o mesmo pincel, porque a gente vai criar uma nuance e um degradê em relação a essas propostas, tá bom? Ó, vou pegar aqui, ó, e trazer para essas extremidades. Tá vendo que eu estou levando ele um pouquinho mais para canto de sobrancelha, esse para esse. O alongado é isso, você trazer um pouquinho mais para o canto de sobrancelha. Quem arrisca dizer que esse tipo de esfumado alongado é para que tipo de para que tipo, quem arrisca dizer? Uma de cada vez, não precisa brigar, viu? Ave Maria, meu Deus! Cuida. É muita emoção, Brasil. Vamos lá. Quem arrisca dizer que é melhor, por exemplo, eu tenho o meu olhinho lá da minha cliente. Aí eu escolhi, ou ela escolheu uma referência, de colocar um esfumado mais no cantinho delineado. Você percebeu que esse olho, para potencializar e abrir esse olhar, um esfumado mais alongado, ele é mais atraente para a festa e para a proposta. Pronto, para olho pequeno, aí para olho também gordinho, tá? Porque ele não tem um côncavo, uma definição. Aí você precisa o quê? Trazer essa definição marcando um pouquinho mais acima. O delineado gráfico que a gente vai ver, ele funciona para esse tipo de olho também, que vai deixar essa estrutura bem mais visual em relação ao que ela tem também de estrutura sobre o olho, tá? Mesmo pincel, trabalhando agora um tomzinho de vermelho lá. E aí a gente só vai depositar mais no canto e vamos, ó, dar leves esfumadas, leve movimento de vai e vem, só para a região de sobrancelha, tá? Ó. Se vocês perceberem, já estou trabalhando aqui um pouquinho aqui nessa base, ó, inferior também, tá? Para facilitar na hora do meu processo. Peguei um pouquinho mais, trabalhei aqui em cima, ó, joguei para o cantinho lá de sobrancelhas e aí eu vou, ó, base inferior também já trabalho, ó. Depois eu vou dar só a ajustada nesse delineado embaixo. Delineado não, no esfumado embaixo, tá? E agora o preto. Aí sim, o preto, ó, eu vou diminuir o meu pincel para poder facilitar. E vou trabalhar um pouquinho o cantinho externo. Um pouquinho. Ó. Certo? E aí vamos nós. Deixa eu pegar aqui um outro espelho para me ter a referência, fica mais fácil. E aí a gente vai levando, né? Com movimentos levemente de vai e vem, trazendo esse olhar um pouquinho marcado. Vamos já esfumar tudo e deixar tudo organizadinho.
certo? E aí eu venho o quê? Criando um pouquinho das transições, ó, só reforçando um pouquinho mais esse preto, trazendo ele do canto externo próximo à minha sobrancelha, base inferior também bem próximo à raiz de cílio, e aí eu também vou fazer do outro lado. Se você assim preferir, tá? Pincelzinho mais fofinho, você pode ainda alongar mais. Aí vai depender da proposta da modelo, se ela, na verdade, está afim mesmo de uma proposta bem mais ousada, pode trazer, ó, bastante para a sobrancelha, certo? Estou esfumando pontinha do pincel, ó, só a base inferior. Tá vendo que eu não tô aqui em cima, eu tô só aqui, ó, quase na pele, para o meu pigmento ele não ficar marcado, tá? Pigmento que eu falo é a sombra. E aí vamos trabalhando com essa proposta. Mesmo jeito do outro lado, ó. Trabalhando aqui um pouquinho da transição. E aí eu venho, ó. Lembra daquela minha linhazinha de expressão que eu estava falando? A linha de expressão da bordinha, né? Que dá a famosa ruguinha, eu já estou trabalhando ela. E vocês, ó, basicamente vão perceber que já tem um esfumado bonito em relação a ela, certo? E aí você vem só graduando um pouquinho mais. Não precisa mexer nessa iluminação. Ponto alto de sobrancelha, tá? Difícil até agora? Sim ou não? Amém a misericórdia. Gente, e aí agora vamos trabalhar o quê? Com o nosso delineado, tá? O delineado, gente, infinito, ele vem e começa fininho. Nessa região que tem o preto aqui, eu vou dar uma esfumada e ele não tem aquela pontinha. Vou utilizar um em gel. Eu vou ver, deixa eu ver. Eu vou tentar usar esse aqui, vou tentar não, vou usar o em gel e eu vou usar um líquido, tá certo? Que aí vocês vão perceber que o efeito tem como ser realizado com os dois tipos de produto. Lembrando, o em gel, ele na verdade fica mais fácil para esfumar, porque ele não seca rápido. O líquido também, né, tem uns canetas que são líquidos, você tem que agilizar para poder esfumar rápido, porque senão o negócio não vai, tá certo? Vou pegar aqui um pouquinho do meu delineado. Tira sempre o excesso, ó, na bordinha do produto, tá? Vamos lá pegar um pouquinho mais e vamos trabalhar esse delineado, tá? Sujei aqui a mão. Vamos nós. Ó, deixa eu pegar aqui no espelho, que é melhor. Você sempre vai ter a referência. Se você tem dificuldade, começa pelo meio, tá? Meio, você vai fazer uma linha sutil. Anderson, tá pouquinho, ainda não consegui ver. Deixa eu pegar aqui mais, para eu deixar ele bem mais largo. Gente, eu estou fazendo assim um pouquinho maior, mais largo, para facilitar a visualização de vocês, tá? Mas pode ser fininho e deve ser também fininho, dependendo do olho, tá bom? Ó, tá dando para ver agora? E aí eu venho trabalhando os cantinhos, ó. Sempre no cantinho interno, ele tem que ser mais fino. Não pode ser uma linha muito grossa de ponta a ponta, tá? Ele tem que criar uma harmonia e ficar com um aspecto bem bonito. Ó. Vai trabalhando aqui. Estou trabalhando com um pincelzinho chanfrado. Algumas pessoas, dependendo das ruguinhas que tem, elas fazem isso. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Isso aqui, quando voltar, vai estar todo picotadinho. E mais, vai incomodar a cliente. Ó. Dá só uma breve puxadinha, ó, se vocês quiserem, que aí fica mais fácil. Ó. Tá vendo? Mas não puxem tanto, porque senão vai ficar tipo picotadinho, tá? Não é legal, não. E aí você vem só preenchendo.
Vai preenchendo. O interessante também é utilizar diluidor em relação a essa proposta, tá? Deu certo, Crismari? Agora eu estava falando, tá? Sobre a proposta do delineado. Cantinho interno mais fininho e aqui mais alongado, um pouquinho mais grosso, tá? Para poder fazer essa proposta do esfumado em relação ao olho que estamos trabalhando, tá bom? Ó, tô fazendo ele mais alto, um pouquinho mais alto. Aqui em cima do olho, ó, em cima do olho, eu vou agora criar esse esfumado, tá? Para poder essa pontinha ela desaparecer. Lembra do pincel embaixo dessa região que a gente trabalhou? A gente pega ele, ó, e dá uma esfumada. Pode ser movimento de bolinha ou de vai e vem, certo? Não tem problema. Porque ele vai intensificar principalmente o preto que utilizamos antes. Aí ele tem que literalmente sumir, ó. Certo? Dá uma esfumada. Dá uma... E vamos nós, ó. Deixa eu só pegar um pouquinho mais nesse cantinho interno aqui. Certo? Vamos trabalhar agora do outro lado. Aí o interessante, gente, se vocês quiserem deixar esse delineado bem preto, bem escuro, pincelzinho que você utilizou delineado, lembra lá da minha sombra preta? Você vai criar o quê? Um processo de selar esse delineado. Ele vai ficar bem pretão, ó. Movimentozinhos de carimbo, tá? Para selar todo esse produto cremoso que a gente utilizou. Vai dar mais resistência ao delineado, vai ter também um processo melhor para que a cliente diz, o delineado borrou. Não vai ter esse processo porque ele é uma textura cremosa e você está selando. Por mais que ela tenha esse processo de já vai durabilidade maior. Não estou dizendo que vai ficar pelo evento todo se ela fizer isso com os olhos, mas ela vai, na verdade, ter uma durabilidade bem maior, tá? Agora vamos lá para o líquido, tá bom? Com a mesma proposta, a gente vai pegar o líquido e remove um pouquinho, ó, nas bordas, para que, na verdade, você não tenha problemas de excesso de produto. Porque, como é líquido, seca rápido e você tem o problema de escorrer para o cantinho, tá? E aí você vem, ó, fazendo o delineado normal, tranquilo, do meio. Eu costumo fazer do meio para as pontas, tá? Utiliza a pontinha para te dar uma dimensão, pincel deitado, e depois na precisão você vem contornando com o pincelzinho em pé. Se você quiser, pode fazer ó, com as canetas, é a mesma ponta, ó. Esse processo de carimbinho assim, certo? E aí vamos nós. Por isso que nesse carimbo tem que tirar o excesso de produto, porque se não tirar, vai ficar uma mancha muito feia. E não é isso que a gente quer. Ó, tô trabalhando aqui devagarinho, dei uma secada no meu produto, pego mais outra carga, ó, e removo o excesso do pincel nas bordas, tá?
Vamos nós. O processo, gente, eu vou avisar quando for para selar, tipo, for para esfumar aqui nesse canto, tá? Ó, vai ser daqui a pouco, então não percam. Ó, cheguei aqui até o finalzinho já. Deixa eu pegar mais uma carga, eu já pego o pincel e já esfumo. Vai ser rápido, então atenção aí. Vim aqui para o final, ó. Deixo esse produto até o cantinho externo do olho. E aí, ó, já fecho aqui, já venho com o pincel e já esfumo. Anderson, por que tem que ser rápido dessa forma? O meu pincel, desculpa, o meu delineador líquido, ele seca rápido. E se você não fizer esse processo também rápido, você vai ter problema, tá? Temos 5 minutos. Certo, ó. Tem que ser rápido mesmo, gente, tá? A única partezinha do delineado líquido, ele tem essa limitação. Só acertar um pouquinho mais esse canto. Embaixo, posso trabalhar com o lápis preto. Se eu trabalhar com lápis preto, tá, gente? Eu vou deixar esse olho menor. Trabalhando com lápis bege, deixo ele maior. Aí eu vou fazer com branco e com preto, tá? Pode ser branco, pode ser bege também, ó. Trabalhar um pouquinho com branco aqui. Branco. Trabalhar com preto. A diferença de um para o outro. Como fica. Certo? Como temos aí esse períodozinho que o Ian falou de 5 minutos, vamos, próxima aula, aplicar esses cílios, tá? Mas aí como é que ficou? Vocês já conseguem perceber a diferença? Vamos aplicar aqui uma máscara para sair bonito na foto, né? Ó, máscara, movimento de zigue-zague, para esse produto pegar bem na raiz do cílio, tá? Ó, tanto de um lado quanto do outro. Na base inferior também. Ó, gente, a diferença de um com o lápis preto e o outro com o lápis branco. Dá para perceber? Esse deu uma fechada no olhar. Esse aqui, ele abre um pouco, tá? E aí, se a minha cliente tiver o olho muito gordinho, muito pequeno, eu opto por um lápis bege ou até mesmo o branco que eu utilizei. E se ela tiver o olho muito grande, você marca, dando uma sensualidade, fechando um pouco mais esse olho. E aí você consegue ter, ou melhor, obter este resultado, tanto de aumentar quanto de diminuir. Simples que às vezes as pessoas não têm essa informação e passa despercebido. Aí a pessoa vem com o profissional, o maquiador, e diz: ah, sua maquiagem ficou linda. Não é questão só de maquiar, é questão realmente de entender um pouquinho as técnicas e como é que elas funcionam, para que, na verdade, a gente tenha dentro. É o que todo mundo espera, na verdade? Dúvidas? Vamos nós. Dificuldades, tranquilo, gente? Sim ou não, minha misericórdia? Fale alguma coisa, acordem. Todo mundo acordou já? Ou ainda está dormindo? Certo? Então, gente, seria essa
é a nossa proposta de hoje. Na próxima aula, como não deu tempo cílios, a gente vai já trabalhar com essa proposta de cílios, então teremos novidades. E eu quero que vocês, na verdade, façam, repliquem essa técnica, coloquem lá no grupo, que a gente vai se ajudando, que a gente vai tendo essa interação para poder fazer com que vocês consigam realizar essas técnicas, que não são tão difíceis, tá? Anderson, não tem as cores que você utilizou, não tem problema. Você vai utilizar as cores, os produtos que você tem, para poder, na verdade, obtermos o resultado. O importante não é o produto em si, é a técnica aplicada com que você já consegue desenvolver, tá bom? Pronto, Ian. 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 Dúvida, gente? Sim ou não? Contem aí agora. Ian. 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 Ian Pereira da Silva. Gente, temos aí alguma dúvida, sim ou não? Vamos lá no chat, enquanto Ian aparece aí. Não, tranquilo, né? Gente, alguém não entendeu nada, porque aqui eu Professor, vi que... Oi. Pode falar. eu fui usar o pênalti, só que acabei passando ele no olho todo, olha. Acontece. Aí o que é que você vai fazer? Você pode passar um pouquinho de corretivo, ou se você tiver aqueles lenços umedecidos, pode remover no cantinho e no meio desse olho, e aí você consegue refazer. Digamos assim, se você tiver um corretivo claro, você pode até, na verdade, fazer o quê? Passar no meio e no cantinho interno. Lembra que ela vai dar um processo meio que cinza, porque você está misturando, né? O corretivo branco com preto, ele vai dar um cinza. E aí o que você pode fazer? Com essa textura, você pode aplicar uma cor no centro mais clara e no cantinho interno, e você vai dar um retoque. Ou se você estiver utilizando o preto e uma outra cor somente, não tem problema. Você consegue fazer dessa mesma forma também. Certo? Quem mais? Alguém que Temos um teve o minuto. processo lá atrás. Pronto, estava lhe chamando, senhor. Só para a gente ver. Tem, por exemplo, algum processo que estávamos lá falando, aí ela deu uma travada, aí eu queria saber se ficou claro ou se a informação chegou até a vocês. E aí a gente pode tirar essa dúvida agora. Cuida. Não, de boa na lagoa. Sim, amém, misericórdia. Então seria na hora de fazer sempre tem. Acontece com as melhores famílias, né? E aí a gente tem um Quero grupo para ver poder a fazer. Márcia se maquiando, professor, porque ela tá aí com a cara de sono, olha. A Evelyn tá do mesmo jeito, Cuida. viu, Ian? A Kerlen hoje também não tá se maquiando, eu só tô olhando. Tá vendo? É desse jeito. E aí a gente vai trazendo também, dentro do grupo, esses tira-dúvidas, que é mais fácil, né? Aí é interessante que vocês façam para utilizar esses processos e ter esse resultado, né, o eficaz, que a gente, na verdade, chama também de ideal, tá bom? Pronto, Ian. Então seria isso, tá? É isso. Retrato, retrato, todo mundo
Letícia. Vigia, Letícia. O que que ficou, Letícia, travando para você, que você não entendeu muito bem? Temos 10 segundos. 9, 8. Cuida. O meu travou desde o início. Vixe, aí você... Então faz assim. Quando você puder, assiste pelo YouTube, que aí você vai ver direitinho, que pode ser a sua internet também. Vai dar certo, viu? Então, gente, seria isso. Um abraço. Até a próxima aula que teremos aí novidades, tá? A foto. Cuide, tira a foto. Ave Maria, o povo tudo dormindo. Quero ver quem vai abrir O essas professor câmeras está no aqui. computador. Ou não, Ian, hoje estou no celular. Quem tá aí no computador, gente? Tira aí a foto. A Kerlen. Kerlen bate o print da gente. Cuida, que hoje, ó, tá aparecendo aqui, ó. Cuida, Kerlin, cuida. Canta. Tu diz ok. Deu certo. Tchau, meu povo. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer, tá bom?